e aí quem for entrando em seguida pega a reunião em andamento, tá? Então, pessoal, como sempre tem alguns rostinhos novos aqui, vou fazer uma breve introdução, tá? Esse movimento que a gente faz aqui é um encontro que toda sexta-feira a gente busca fazer essa mentoria, né, esse bate-papo aqui, para sempre trazer algum conteúdo que vai agregar para a clínica de vocês de alguma forma, tá? Então, temos conteúdos que normalmente sou eu quem faço, e aí para não ficar sempre só eu falando, né? Eu gosto de trazer também vivências práticas, outras pessoas especialistas. Já tivemos vários encontros aqui com dentistas. Recentemente a gente teve, né, um encontro também com, se eu não me engano, foi com o Rodrigo, que ele tem uma clínica de alta performance, fatura bastante, tudo mais. Daí ele trouxe algumas técnicas de negociação. Tá? Então, vira e mexe, sempre tem alguns convidados também, né, que são referência aí em vários assuntos, tá? Então, fiquem sempre de olho, porque sempre vai ter algum conteúdo que vai agregar para a clínica de vocês de alguma forma, tá? E aí, se por algum motivo você ou a sua equipe não conseguir assistir, a gente grava essa reunião para vocês conseguirem ver depois. Às vezes também tem alguma fala, alguma coisa que vocês gostariam de ver depois e tudo mais. Então, fiquem tranquilos em relação a isso. Mas a gente tem esse ao vivo aqui justamente para vocês conseguirem aproveitar para tirar uma dúvida, conhecer outras pessoas, né? Então, isso é bacana, tá? Então, aproveitem disso, tá bom? Então, essa introdução é só para colocar vocês a par aí de que sempre a gente tem esse compromisso. Normalmente é às 16 horas, tá? Mas hoje, em caráter especial, a gente fez às 15, tá bom? Mas normalmente é às 16 horas, então podem marcar esse compromisso aí na agenda de vocês, podem colocar outras pessoas da equipe de vocês. A gente só pede para daí, no caso, deixar reservado para, de fato, quem é cliente, porque essa informação, na final, todo mundo que está aqui, só para ser justo mesmo com vocês, tá bom? E aí, referente, então, ao nosso assunto, hoje a gente vai falar, né, sobre esse assunto que ajuda a clínica a deixá-la mais protegida. Né? Então, o que acontece? A gente tem clientes aqui que faturam 1 milhão, 500 mil, 200 mil, tem clientes que faturam 50, 10 mil, enfim, tem todas as faixas. E o que acontece? Os problemas das clínicas vai acontecendo na medida que você vai crescendo. Então, o problema de quem tinha 10 mil de faturamento é totalmente diferente do problema de quem tem 100 mil de faturamento, por exemplo. Tá? Então, é importante que você cresça, mas também é importante que você cresça de forma estratégica, de forma saudável, né? Então, se você crescer desajustado, tá? O que vai acontecer? Principalmente a gente que trabalha com saúde, às vezes você cresceu tanto, esqueceu um processo lá atrás que era de grande importância, e aí a hora que você vai ver, você vai ter que, de repente, dar 2, 3 passos ali para trás. Tá? Então, esse assunto, né, que a gente vai conversar aqui é um assunto que vai ajudar a sua clínica a evitar problemas futuros, né? Problemas que a gente não quer que aconteça, mas nós precisamos estar respaldados, né? Então, alguns assuntos que algumas pessoas, né, às vezes até não querem falar, de, por exemplo, dificuldades, assim, até, por exemplo, acordo entre sócios. Tem muitas pessoas que têm dificuldade de falar isso, de combinar isso, né? Mas são coisas que você precisa parar para ver, né? São coisas que você precisa analisar, porque quando acontecer um problema, se tem um problema, a gente já conversou, já tem ali o acordo, já tem exatamente como é que funciona. E com a clínica é a mesma coisa, isso aqui foi só um exemplo, tá? Mas é importante a gente ter um bom contrato, porque se acontecer algo, principalmente a gente que trabalha com saúde, tudo pode acontecer, a gente já tem isso previsto, né? A gente precisa ter esse resguardo, a gente precisa ter alguns cuidados, principalmente na área da saúde, que outros negócios não têm. Tá? E normalmente numa faculdade, numa especialização, o pessoal não aborda isso. Então o pessoal vai descobrindo isso, às vezes, infelizmente, na medida que vai acontecendo. Tá? Então nosso intuito aqui é já tentar trazer para vocês esse conteúdo que vai ajudar vocês a evitar esse problema, caso aconteça, né? Já tentar trazer para vocês aí alguns insights, né, que vai colaborar
né, com esse crescimento da clínica de vocês de forma organizada, e aí, se caso vir acontecer algum problema, você já sabe mais ou menos como lidar, e caso não tenha acontecido, que bom, já vamos convidar vocês para refletir alguns processos, algumas normas aí, né, algumas coisas, alguns detalhes, para de repente vocês já ficarem o mais organizado possível, tá bom? Então, só uma introdução mesmo sobre o assunto. Marina, primeiro agradecer pelo tempo, pela disponibilidade, né, ainda mais numa sexta-feira, tá? Então, novamente agradeço aí por, né, por você ter aceitado o nosso convite. Então, sinta-se à vontade, tá bom? Bem-vinda. Obrigada, Matheus, pelo convite. Prazer, pessoal. Agradeço muito o tempo de vocês também, né? A disponibilidade para estar aqui. Geralmente a gente não gosta de advogado, ninguém linka advogado com notícia boa, só pensam na gente com problema, né? Mas hoje eu vim trazer um pouquinho para vocês da minha experiência, do que eu tenho visto nas clínicas, né? De como esse jurídico, de pensar nessa proteção, pode dar uma segurança para vocês. E mais que isso, impactar no caixa de vocês, tá? Infelizmente, eu vejo, né, os clientes chegarem até mim depois que um grande problema acontece. E aí a gente vê aí, nossa, 40, 60, 80 mil reais de um pedido de indenização, e mais o custo do advogado, e mais a apólice do seguro que eventualmente vocês tenham, que vai subir, porque vai ter o registro ali de um primeiro sinistro, né? E toda, fora a noite de sono perdida, a dor de cabeça até a questão se desenrolar. Então, a gente precisa parar para pensar nessas coisas com um pouquinho mais de antecedência, né? Vocês vão entender como que essa proteção ela é construída no decorrer do atendimento do paciente, não é algo que nasce assim quando a gente precisa de uma defesa e o problema já aconteceu, né? A gente não consegue criar essa defesa do nada. Então, isso precisa ser pensado aí com bastante calma. Então, meu nome é Marina Brunhari, eu sou especialista em Direito Médico e da Saúde. Direito Médico por mera nomenclatura, né, convencional, a gente atende na pós-graduação, estuda a defesa de todos os profissionais da saúde, então também atuo para dentistas, fisioterapeutas, enfermeiros, né, toda a gama de profissionais da saúde. Então, vamos lá. Esses tempos para trás, eu tive uma questão com a Netflix. Eu sou do interior de São Paulo, moro em Londrina, e minha família também está toda espalhada. Meu irmão mora em Campo Grande e meus pais no interior de São Paulo. E a gente tem aquela conta família, sabe? Compartilhada. E depois de um tempo, do nada, nunca tivemos problema, eles começaram a exigir confirmação do endereço, como se a gente tivesse que estar na mesma residência para utilizar. E eu, advogada que sou, pensei, vou processar, no meu contrato não tem isso, a gente usa há mais de 5, 7 anos, sempre moramos separados, né? Não vai ser agora que eles vão exigir isso. E aí, isso tem muito a ver com o que passa hoje na cabeça dos pacientes. Porque para a gente, como consumidor, e para a lei, infelizmente, vocês são como a Netflix, como o Itaú, como um grande banco, como uma grande companhia aérea. Vocês são fornecedores que respondem pelo Código de Defesa do Consumidor e a gente, como paciente, é um consumidor vulnerável, que não tem como provar o que aconteceu. O que a gente alega tem certa presunção, né, ali de que aquilo é verdade. Então, cabe a vocês, grandes bancos, provarem que vocês estão certos, e não o contrário, que é a lógica comum de outros processos, né? Que quem acusa deveria provar. Então, a gente tem essa inversão pelo Código de Defesa do Consumidor. Então, pela lei, vocês são iguais. E não bastasse essa situação legal, hoje a gente tem um cenário no mercado e na vida, né? Que as pessoas elas estão extremamente insatisfeitas, estão acostumadas a comparar a vida delas o tempo inteiro nas redes sociais, buscam, né, um alívio ali na estética, para vocês que também atuam, né, com a odontologia estética na área de harmonização, ou que seja um clareamento, a utilização de facetas, né, elas criam expectativas irreais, comparam com o colega. Você está falando aqui, né, eu abro o celular, estou conversando, comentando aqui numa mesa de restaurante, que eu estou pensando em fazer um clareamento, que eu estou pensando em alguma coisa, que a minha mãe precisa fazer um implante. Amanhã meu celular está cheio de anúncio, então isso também aumenta muito a comparação
paciente passa a buscar por uma comparação de preço, a buscar um resultado, a comparar as redes sociais ali, a ter acesso a uma informação muito mais fácil. Às vezes, com IA, a gente dispara uma mensagem para esse Instagram e ela já me responde, muitas vezes, com um orçamento prévio, pelo menos com o valor de uma consulta. O paciente já fala, eu não vou pagar. Vou descobrir o valor aqui de todo mundo e vou só fazer. E, além disso, a gente tem as denúncias dos próprios colegas, né? Sejam eles dentistas também, sejam eles colegas de outras profissões, né, que estão ali cada vez mais brigando por mercado. Agora saiu a resolução das cirurgias estéticas da face. Com certeza vocês vão ter, os profissionais que se dedicarem a isso, terão um embate grande com o Conselho de Medicina, porque já é assim nas outras áreas que são vizinhas ali, né, que vocês dividem território, entre aspas. Então, a gente tem essas disputas aumentando muito, reportagens extremamente enviesadas na televisão, porque eu não sei vocês, mas, assim, nunca é um erro médico. É sempre um paciente que morreu com um dentista, que morreu com um fisioterapeuta. O procedimento nunca dá errado com o médico, a intercorrência nunca vem do médico. Ela sempre vem dos outros profissionais da saúde. Então, tudo isso aumenta, né, esse cenário aí. Preocupante e que gera essa necessidade de proteção. E eu falo isso para vocês como alguém que cresceu, entre aspas, dentro de um ambiente com esse tipo de atendimento, né? Minha mãe é cabeleireira há 30 e tantos anos, e eu cresci no salão e com o tempo ela foi desenvolvendo, né, em empresária, e hoje ela tem uma clínica, né, com fisioterapia estética, com nutricionista, com outros profissionais da área da saúde ali. E eu vi esses problemas que eu vou relatar para vocês acontecerem ali, né? São coisas que a gente vê no dia a dia, e quando a gente não tem o mínimo de previsão e de organização de um fluxo de atendimento, a gente não tem como resolver. Acaba ficando aquela coisa de, o cliente vai ter razão, o paciente vai ter razão, vamos tentar um acordo, vamos diminuir esse dano, porque a gente não tem como se defender de fato. Então, é isso que a gente tem visto acontecer. Né? Então, hoje em dia, a técnica para vocês atenderem não basta, ela é o mínimo. É o que todo mundo deve ter, é o que a gente sai sabendo da faculdade. Agora, para além disso, vocês precisam conhecer, né, o mínimo dos direitos e deveres de vocês, ter um fluxo de atendimento e ter também uma documentação correta. Tá? A técnica, ela é só uma das partes. Às vezes, a que menos interessa na hora que o cliente vai escolher pelo nosso trabalho. Porque é a última coisa que ele vai conseguir perceber. Né? Se você tem ou não técnica, ele vai perceber seu valor ou não, pelo seu posicionamento, pela forma como você se deixa ser visto. Mas a sua técnica e a sua habilidade é a última coisa que ele vai ter conhecimento. Então, qual que é o caminho ideal para a gente pensar em uma segurança jurídica, né? Então, para quem ainda está abrindo a clínica ou não tem essa estrutura física inicial pronta, não façam isso, não peguem um espaço, reformem, façam um projeto lindo de decoração, sem antes pensar na regularização sanitária. Eu tenho clínicas que gastaram centenas de milhares de reais em uma reforma, não fizeram um estudo do zoneamento urbano, quando do aluguel do imóvel, e aí quando foram pedir o alvará, reforma, coisa linda, porcelanato, e gesso, e LED, para tudo quanto é lado, a prefeitura falou não. Esse imóvel não pode ter destinação comercial e ali não pode ter atendimento. Você locou, mas locou errado. Então, o seu alvará aqui não vai sair. Aí vai fazer o quê? Vai tirar todo o piso, vai tirar o LED, porque ali ela não vai conseguir abrir a clínica. Então, na regularização sanitária, a gente tem que pensar em uma série de documentos, né? Então, você abre a empresa ali com o seu contador, com o seu advogado da área empresarial e passa a se preocupar com onde o espaço vai ser, para pedir essa licença para a prefeitura, para depois ter também a licença do Corpo de Bombeiros. Só para tratar um pouquinho, ainda que de maneira superficial, sobre isso com vocês, a gente tem documentos obrigatórios hoje para essa concessão da licença. Tá? Então, a gente precisa ter um plano de gerenciamento de resíduos, qualquer espaço que forneça serviços de interesse da saúde,
A gente não precisa estar falando de pérfuro cortante, de lixo contaminante, de nada disso. Uma nutricionista que não faz nada nem minimamente invasivo precisa ter o plano de gerenciamento de resíduos, tá? Isso desde 2018. O que isso significa? Que vocês têm que ter um documento na clínica que comprove como o lixo é armazenado, como ele será descartado, se há pérfuro cortante e contaminante, qual é a empresa. Essa empresa precisa ter uma autorização que mostre que ela utiliza o aterro sanitário correto, que o descarte que ela faz também é feito. Tá? E, para além disso, vocês precisam ter os procedimentos operacionais padrão, né? Os POPs ali. Então, POP para tudo. POP de paramentação e desparamentação, POP para esterilização, POP de cada procedimento em si. Todos esses documentos, eles integram o que a gente chama hoje, que é comercializado como uma pasta sanitária, né? E, juntamente com isso, o alvará da vigilância, o alvará do Corpo de Bombeiros, as inspeções de limpeza de ar-condicionado, limpeza de filtro de água, dedetização, as fichas de controle de temperatura de frigobar, com o frigobar ali só destinado para o armazenamento da medicação, as fichas de controle de limpeza, se aquela limpeza ela foi intermitente ou se ela foi a seco, ou como foi feita, tudo isso precisa ser documentado dia a dia. E parece bobeira, mas eu tenho clientes, tenho uma cliente, infelizmente, de Ibiporã, né, da sede da Prospecta, da cidade da sede, né, não da clínica, pelo amor de Deus, que foi interditada e ela perdeu 40 mil em medicamentos, porque ela não tinha o controle do frigobar feito com rigor, tá? E aí, a gente fez a defesa dela, né, ali durante o trâmite, só que até que o processo acabasse, o material ficou interditado, ficou com a vigilância. Quando devolveram, aquilo tudo já tinha vencido, não servia para mais nada, por mais que estivesse armazenado, né, lá com a vigilância na temperatura correta. Então, é preciso pensar nisso. Quanto custa um trabalho de regularização sanitária e quanto custa fazer o que precisa ser feito e documentar, porque não tem como inventar esse documento na hora que a vigilância chega na clínica, e quanto custa perder um estoque de medicamento. Quanto custa a clínica ficar 3 meses fechada. E pensar também que vou tratar sobre essas questões de parceria mais para frente, mas sempre que a gente tem profissionais atendendo dentro do nosso espaço, não se iludam que a vigilância vai fiscalizar as coisas isoladamente, a não ser que isso, no papel, no mundo jurídico, também seja separado. Então, se você tem um colega que informalmente divide sala, a vigilância chega na sua clínica e tem irregularidade, ele não vai interditar o seu colega, ele vai fechar a clínica inteira. E aí, o que era uma possibilidade de um lucro, de um faturamento maior para vocês, né, de uma divisão de despesa, vai virar um prejuízo, sabe-se Deus por quanto tempo que esse processo vai ficar parado. Vigilância é uma coisa que todo mundo reclama, vocês devem ter passado por isso, que às vezes é feito o protocolo, o pedido para o alvará, e a visita demora 1, 2 anos para acontecer. E a gente não consegue cobrar, não tem como exigir um prazo deles, porque na lei eles não são obrigados a cumprir determinado prazo. Então já é algo moroso. Imagina se está ainda em um processo administrativo, entende? Se já houve um problema anterior. Então, isso tudo é muito complicado. Para além disso, a gente tem que pensar nessa proteção documental, que eu vou tratar com vocês, que é o meu foco de trabalho atualmente com os profissionais da saúde. Um seguro profissional, porque a depender, né, de como você trabalha, é muito importante a gente pensar, primeiro, em um seguro de vida, porque pode acontecer de você se machucar, de você ficar doente, desenvolver alguma situação que te impeça, alguma condição que te impeça de trabalhar, de continuar ali suas atividades, seu ganho depende totalmente de você, e um seguro profissional pensando em uma eventual indenização, caso você responda a algum processo, e também existem seguros profissionais em relação aos equipamentos, né? Então, determinadas tecnologias, determinados equipamentos que a gente tem na clínica custam muito caro. Se você perde isso, para recomeçar todo o seu espaço, fica muito oneroso, né? E eu sempre digo que, assim, ter seguro profissional e ter a documentação jurídica é a mesma coisa de ter seguro de carro e ir no mecânico. Não é porque você tem o seguro do carro que você deixa de levar seu carro para fazer revisão para evitar que aconteça alguma coisa e ele pare na estrada. Para evitar que você tenha um acidente porque o carro perdeu o freio, né? Você derrapou porque o pneu está careca. Então, as coisas são complementares e um não elimina o outro. Se você recebe um processo,
e não consegue se defender, o máximo que o seguro vai fazer é pagar esse dano e sua apólice vai aumentar. Mas você não vai se defender, se isentar de uma condenação no conselho por causa do seguro. Você não vai se isentar de uma condenação criminal por causa do seguro. E você não vai deixar de perder seu sono, de se estressar com o paciente, de ter, de repente, a sua reputação comprometida ali por causa de uma falta de documentação, tá? Então, é preciso pensar nisso. E para as clínicas, né, como o Matheus disse, a gente tem clínicas maiores, clínicas de médio porte, clínicas muito grandes. E as questões, os problemas vão escalonando. Para alguém que trabalha sozinho, que ainda tem uma clínica um pouco menor, talvez uma assessoria jurídica mensal não tenha serventia, porque não vai se aplicar para esse caso de vocês. Mas, se a gente pensar na realidade de uma clínica com 8, 10 profissionais que rodam cadeira ali, que tem uma alta rotatividade, que fecha o contrato, às vezes, né, com um lead que não vem de indicação, é alguém que vem frio da internet, você converte esse paciente, o seu risco começa a ser maior, né, pelo volume de trabalho, e talvez valha a pena pensar em uma assessoria, porque você vai sempre ter um advogado para fazer cobrança, para verificar toda a documentação e contrato com o paciente, para negociar eventuais situações de desconcerto, né, de descontrole. Eu tenho uma clínica que virou recente minha cliente mensal, porque faz 10 meses que todo mês acontecia alguma coisa e ela contratava meu serviço avulso para negociar um descontentamento com o paciente, um problema porque ela faz Invisalign. Um paciente veio para cá, fez os moldes e aí voltou para o exterior e aí agora não queria receber lá, mas assinou o contrato e começou a pagar aqui. E aí falou, não, para mim faz sentido, mas não é para todo mundo, né? E a assessoria, ela também vai orientar ali nas questões em relação a como fazer a divulgação de vocês, para não esbarrar no conselho, não esbarrar com os demais profissionais. Então, são vários aspectos que dependem da realidade de cada um, né? Algo para ser visto com um pouquinho mais de atenção. Mas pensando no mínimo da documentação. Hoje, para falar no mínimo, tá, gente? Não é nem no necessário, é só ali, ó, para aquém do necessário ainda. Contrato e termo de consentimento. Se vocês estão trabalhando sem isso, vocês estão correndo um risco de... eu não digo nem só de uma condenação judicial, tá? Mas de um problema com o conselho, de um desgaste de coisas bobas do dia a dia por nada, tá? Então, um contrato e o termo de consentimento, eles servem para evitar muitas coisas, tá? Agora, antes, a gente tinha, até abril desse ano, as obrigações de ter um termo de consentimento para passar todas as informações ali, né, sobre o procedimento para o paciente e do contrato, vindas do Código de Defesa do Consumidor e também das normativas das resoluções de alguns conselhos, que falavam, olha, você precisa informar o paciente, ele precisa saber dos riscos, ele tem direito a se autodeterminar. Pelo Código de Defesa do Consumidor, a gente tinha, o paciente tem direito à informação clara e acessível, a gente tem que prezar pela relação de boa-fé. Então, isso tudo significava que precisava existir um acordo entre as partes, tá? Agora, em abril, a gente teve a promulgação do Estatuto do Paciente. Esse estatuto já está valendo desde 6 de abril, tá? O que mudou com ele? Eu não diria que houve uma grande mudança, mas tudo o que a gente já falava que precisava ser feito, agora passa a ter força de uma lei federal direcionada para os profissionais da saúde, tá? Ela se aplica tanto para a iniciativa privada quanto para a iniciativa pública. São várias disposições, né, que eu penso que não caibam nesse contexto aqui para a gente, mas de diretiva antecipada de vontade, de cuidados paliativos, em diversos campos, esse estatuto trouxe previsões. Mas o que eu destaco aqui é essa ênfase que foi muito grande, né, que ele deu para trazer essa informação clara para que o paciente, de posse da informação, possa tomar a decisão de se submeter ou não ao tratamento. Ah, mas é um tratamento que ele precisa fazer, porque sem isso ele não vai ter conforto. Tudo bem, mas ele precisa saber quais são as opções de tratamento. Ele quem deve, uma vez que foi informado, decidir por se submeter ou não. E não a postura que a gente tinha até antes, que era falar, olha, o indicado para você é isso e você precisa fazer. Sabe? Precisa mudar a forma de abordagem por causa dessa exigência. O paciente precisa ter acesso a um contato para o profissional
pós-procedimento. Então, caso ele tenha alguma intercorrência, ele precisa ter um número, um e-mail, um saque, algum canal para conseguir falar com esse profissional. O profissional, não que pudesse antes, né? Mas agora a gente tem isso escrito por extenso em uma lei, que o profissional deve, sempre que solicitado, entregar a documentação. Então, não importa se o paciente está falando para você que ele quer a documentação porque ele vai falar com o advogado, que ele quer a documentação porque ele quer passar o caso para outro colega. Isso é um direito do paciente e está escrito por expresso. Todo paciente passa a ter direito também a um acompanhante. Então, não se limita mais ao idoso e às crianças, ou eventualmente algumas mulheres em alguns procedimentos, né, para não fazer o procedimento sozinha. Então, agora, mais uma vez, a lógica foi invertida. Então, se você não quiser que o paciente traga acompanhante, é preciso justificar no sentido de que a presença de um acompanhante vai atrapalhar o procedimento. Mas não é algo automático mais que pessoas adultas e independentes e mentalmente capazes poderiam ser atendidas sem um acompanhante. Essa lógica também foi invertida. E o paciente também passa a ter direito de se recusar a ser atendido por estudantes, residentes. Então, para quem tem clínicas maiores, que de repente tem alguém que ainda está em fase, né, de especialização, e esse paciente tem direito de saber que o profissional ainda não é especialista, de recusar esse tipo de atendimento. E quando a gente parte aí, né, para os atendimentos no SUS, de hospital, escola e tal, essa é uma previsão legal. A gente não sabe como vai funcionar na prática, né, porque é um gargalo muito grande, mas que vocês fiquem cientes de que essa é a nova realidade aí para a gente se adequar e pensar nos nossos procedimentos. Então, pensando na documentação, né? O que eu trabalho hoje como o protocolo que eu chamo de protocolo segurança jurídica. Então, eu trago desde a ficha de anamnese, com o plano de tratamento, um orçamento, termo de consentimento, autorização de uso de imagem, às vezes junto, às vezes separado, o contrato. E aí, contrato, a gente tem um tipo de contrato para cada relação que a gente tem com o paciente. Então, às vezes é um paciente modelo, às vezes é um paciente que veio de um clube de desconto, aqueles que a gente mantém o paciente ali anualmente, né, e fecha um plano de tratamento. Às vezes é um paciente que está fazendo permuta porque é um influenciador. Então, a gente tem que tratar esses casos todos de maneira diferente, porque eles são diferentes. A ficha de aplicação, então, você precisa ter ali no seu prontuário do paciente aquela ficha dizendo qual foi o dente que foi feito o procedimento. Quando a gente fala em outros procedimentos estéticos, né? Qual foi a diluição do material, qual foi o ângulo de aplicação, qual foi a agulha utilizada. Tudo isso é obrigação do profissional ter. Ah, Marina, mas eu não anoto, no dia a dia não dá tempo. Eu entendo, eu não estou dizendo que na rotina isso é fácil de ser feito. Só que essa documentação, essa ficha com o prontuário ali da descrição do procedimento que foi feito, que vai te permitir submeter essa documentação a uma perícia em um caso de processo, para que a gente possa decidir se você teve culpa ou não, se você agiu de acordo com a ciência, né, com a prática odontológica, ou se você descumpriu ali o que a gente tem de evidência científica hoje para aquele tipo de tratamento. Então, se você não tem isso, lembra lá do começo que você é o banco, você é a Latam, é você quem tem que provar que agiu certo. Você vai inventar essa documentação, anotar qual produto foi utilizado, qual dente foi feito, qual foi o procedimento, em descrição de dias de atendimento, né? Então, são coisas que a gente não consegue fazer depois. Um controle de sessões, né, também, complementando isso. E aí a gente tem os outros termos que são complementares. Termo de renúncia, quando é aquele paciente problema que você não quer mais ver, não quer mais atender, para você é só prejuízo, você pode sim deixar de atender esse paciente, desde que isso seja documentado, né, e não seja um caso de urgência. Então, a gente notifica o paciente e fala, olha, eu tenho 24 horas para te atender ainda, desde essa notificação, por uma questão de urgência, ou se algo acontecer, mas eu não tenho mais obrigatoriedade de continuar, segue aqui sua documentação para você seguir o seu atendimento com outro profissional. Os casos de abandono de tratamento, quando o paciente inicia, até contrata você, né, passa o cartão ali, aquele tratamento, e de repente ele some. Para que serve esse termo? Para que esse paciente não volte daqui 2 anos e queira continuar um tratamento que ele deixou pela metade a um outro valor, ou que ele volte depois de 2 anos para pedir o dinheiro dele de volta. Então, a gente precisa também documentar para que isso não apareça. Termo de intercorrência é quando você
assume o atendimento de um paciente que já veio com queixa de outro profissional. Porque a sua responsabilidade passa a ser outra. Você está remendando um trabalho, né? Tentando melhorar algo que já gerou um descontentamento. É diferente da obrigação de você assumir um procedimento do início, em que você pegou ali para tratar sem nenhuma intercorrência anterior. Então, isso também precisa estar documentado. Depois vai ficar a sua versão com a do paciente. Ou você acha que o paciente, se você não tem prontuário, ele vai te entregar o prontuário antigo do colega, depois que ele estiver bravo com você, para provar que você já assumiu o caso com intercorrência. Não, infelizmente, não vai ser assim que as coisas vão funcionar, né? Então, pensando ali, né, quanto de prejuízo que um contrato pode evitar? O contrato pode evitar, por exemplo, essa situação do abandono de um tratamento sem aviso prévio. Então, o paciente simplesmente sumiu. E a gente não sabe se esse paciente sumiu porque ela engravidou, porque ela está com câncer e não pode mais tratar, porque ela teve um baita de um problema em casa, porque se mudou, porque perdeu o emprego. Você não sabe o motivo desse abandono, tá? Então, no contrato, inclusive, a gente consegue prever percentuais diferentes de multa para o caso de o paciente abandonar simplesmente o tratamento, ele que perdeu o interesse, ou para o paciente que tem um problema de saúde e precisa interromper. Porque o paciente que simplesmente fechou, contratou você e resolveu desistir, ele tem um dever de te pagar muito maior do que alguém que, infelizmente, precisou parar, não por escolha, o tratamento. Então, a gente tem que pensar nisso também. E mais que isso, ter no nosso contrato um prazo para começar e terminar. Porque, com certeza, o seu trabalho precisa ser feito ali em uma certa janela de tempo. Se a gente deixa isso muito solto, o paciente marca, desmarca, desaparece, te enrola, o preço do produto sobe. Então, por mais que ele não abandone o tratamento, ele te prende ali muito tempo. Isso também, para você, com certeza, não é vantajoso, né? Esse tipo de paciente, esse tipo de conduta. Outra questão que a gente pensa também, né, nos contratos, são os casos de pedido de reembolso depois que o paciente assinou o contrato. Então, o contrato fechou o tratamento, ele ainda nem iniciou o procedimento ou fez só uma avaliação e aí ele já desiste. Só que nisso você já pagou a taxa da maquininha do cartão, você já teve o seu custo inicial de avaliação, às vezes você já pediu produtos que só seriam utilizados naquele paciente, às vezes você já fez algum molde. E aí, se você não tem contrato, como fica? Você não pode simplesmente, depois que a situação aconteceu e o paciente não foi informado, falar para ele que, olha, tudo bem, você vai desistir, eu vou te reembolsar a parte que não seria o meu lucro, então eu vou reter só o custo. Onde está escrito isso? O que te autoriza a agir assim? É a boa fé. Não é bem assim que as coisas funcionam, tá? Se você vou mostrar decisões judiciais para vocês, mas se não existe um contrato, você não está autorizado a reter o valor do seu prejuízo. Isso vai depender de, muitas vezes eu entro para negociar com o paciente, né, em nome da clínica, de uma negociação bem feita e de o paciente aceitar. Se ele não aceitar, ele vai entrar na justiça e ele vai conseguir ali 80%, 90% do valor que ele pagou. Problema seu, a taxa da maquininha, problema seu que você pediu, tivesse feito o contrato. Porque o paciente tinha direito à informação. Não só do tratamento, mas também das cláusulas ali, né? Da relação negocial que vocês estavam fechando. Então, tudo isso também precisa ser muito bem pensado. Em relação à insatisfação, a gente também, não sei se já aconteceu com vocês, mas quanto mais a gente cresce, né, mais machadada a gente começa a levar. Seja da concorrência, seja de gente mal intencionada, que vem e acaba chegando até a gente, né? Chega qualquer tipo de cliente, infelizmente. E aí tem esse tipo de paciente que questiona a técnica que você usou, questiona o resultado que foi atingido, questiona por que o seu valor é diferente do valor do colega. E às vezes é diferente porque os procedimentos são diferentes. Isso não autoriza o paciente a sair por aí te expondo publicamente, falando mal de você. Existem consequências para isso, né? Mas também é muito importante que a gente coloque em contrato que nessas situações o paciente não pode ser atendido por outro profissional sem antes te deixar avaliar o caso, te deixar dar um feedback. Eu tenho o caso de uma paciente que estava em tratamento, um tratamento para realização de implante em vários dentes.
E o marido fazia acompanhamento com um outro dentista. O marido foi no dentista, ela foi acompanhar, e o dentista do marido falou que o correto, no caso dela, não era fazer... Mentira, ela estava fazendo coroa. Não era fazer coroa. Era arrancar todos os dentes e fazer implante em tudo. E a dentista que ela se tratava falava, olha, não, a nossa conduta é de sempre tentar preservar ao máximo a estrutura dentária e tal, porque para você vai ser melhor, enfim. O outro dentista que queria tirar todos os dentes entrou na cabeça dessa paciente, né? Porque era de confiança do marido dela, e ela voltou com um orçamento de 60 mil reais que ela queria que a minha cliente cobrisse. Por que a minha cliente não teve que cobrir esse orçamento? Porque a gente negociou e mostrou para ela, olha, esses são os documentos que você assinou, aqui no seu termo de consentimento está escrito que a alternativa para o seu tratamento era retirar todos os dentes, mas que essa não é uma opção que a gente te indicaria, porque o objetivo e toda a literatura científica dizem para a gente tentar respaldar sempre que possível, preservar a estrutura dentária, assim, 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 assim. E eu desenhei tudo que foi exposto para ela antes de fechar o procedimento. Mas isso daria uma indenização por dano material, porque o profissional teria que pagar todo o novo tratamento para ela, né? Se fosse errado ou se ela não tivesse a informação, mais um dano moral, mais o que ela ia gastar com o advogado. E das noites de sono, né, gente? O processo judicial nesse tipo vai para perícia. Isso não se resolve em menos de 5, 6 anos. Aí pensa 5, 6 anos, uma vez por mês o advogado falando, olha, o processo andou, aconteceu isso e isso, aquilo. Daí, por mais que você esqueça, aquilo volta, sabe? Não vale a pena. Então, o que a gente vê do outro lado é que quando o paciente se depara com uma clínica que faz tudo da maneira como deve ser feito, isso tem crescido, até por causa da crescente judicialização e condenação dos pacientes, dos profissionais, e até agora com essa lei, com o Estatuto do Paciente, é que quando é uma clínica que já mostra que tem um respaldo, que tem um embasamento jurídico, o paciente pensa 2 vezes antes de, eu falo, de fazer de louco, sabe? Ah, eu quero meu dinheiro, porque eu vi no Celso Russomano, porque a reportagem do Fantástico dessa semana foi igual ao meu caso, porque a minha vizinha é diferente. Agora, se você não tem nada, a pessoa não assinou um contrato, não assinou o mínimo de um termo de consentimento, fica muito difícil. Essa pessoa realmente pensa, aqui não tem nada, vou pedir, não tenho nada a perder. Né? Então, é bem essa o posicionamento do paciente. Então, aqui a gente diz que o profissional não é obrigado a reparar ou a voltar a atender um paciente que foi para outro profissional sem antes fazer uma reclamação, porque ele tem direito também de interromper o tratamento com você, ele não é obrigado, mas ele precisa te avisar disso. E agora a gente tem também os pacientes, agora não, né? Desde sempre, os pacientes que dão aquela alta manutenção para a clínica. Isso aqui não necessariamente é um problema de relacionamento. É uma pessoa que vai estar sempre voltando no seu consultório, que muitas vezes é um paciente fiel, mas que é um paciente que passa a te dar mais prejuízo, mais custo do que lucro. E se você não prevê essas situações, né, de uma cobrança adicional, de uma revisão de valores, de um tratamento de longo prazo, ou que dá essas manutenções contínuas, você está gastando o seu tempo e criando ali, né, uma recorrência de atendimento que não era o objetivo, que vai te desgastar, vai encher sua clínica sem trazer dinheiro, né, sem trazer nada novo para o seu bolso. Então, isso também é algo a se pensar, né, principalmente quando a gente fala ali de aparelho, dos attachments, dos brackets, enfim, de todas essas questões, ou um paciente que vai fazer restauração, volta e quebra, vai, volta e quebra, que é recorrente e não te gera nada. Você pode cobrar isso, só que você pode cobrar desde que tenha um contrato. Olha, a cada, sei lá, 2, 3 trocas, né, no ano a gente faz, mas se isso acontecer com muita recorrência, eu preciso, tem essa revisão aqui, tem esse custo adicional, não te cobro o valor de uma consulta, é só uma manutenção, é um pouquinho diferente, para também não ficar ruim para você, mas isso precisa ser falado antes. Se você já atende esse paciente há 1 ano, e aí agora está inviável para você, não tem um contrato novo, você não consegue criar uma obrigação que antes não existia, entende? O paciente vai se sentir enganado, né? Vai achar que você está querendo ganhar em cima dele, porque a relação não era assim até o momento.
E a gente também precisa pensar muito na situação do paciente que você vai, analisa a situação dele e monta um plano de tratamento. Vocês vão ver mais para frente, inclusive, que tem condenação judicial em casos de pacientes que não tiveram acesso ao plano de tratamento. Mas você fez o plano de tratamento, tinha o plano ouro, que eram 3 procedimentos que ele precisava fazer, e aí ele tinha a opção de começar por um procedimento um pouco mais em conta, que ia aliviar a queixa dele e tal, mas que não iria resolver o problema. Você é a pessoa que detém o conhecimento técnico. É você quem sabe o necessário para informar esse paciente, o que é necessário, o que não é, o que é recomendado, o que não é. Você precisa colocar nesse plano de tratamento os valores separados e também uma indicação de que o plano de tratamento ouro é esse, com tal e tal procedimento. O paciente tem a opção de começar por esse, caso não possa agora custear tudo. Por quê? Porque o paciente precisa saber que o padrão ouro vai resolver o problema dele. Mas o meio termo vai aliviar, mas não vai resolver. Senão, a condenação judicial ela vem do seguinte modo. A escolha técnica do procedimento, a indicação técnica é do profissional, o profissional indicou e vendeu, lucrou um procedimento que não resolvia a queixa do paciente, ele sabia disso, e não avisou o paciente que não ia resolver. Ele transformou a profissão em algo mercantilizável, e isso é punível. E aí, indeniza o paciente. Então, é simples assim. São coisas bobas de implementar, né, de pensar antes de um atendimento, mas que precisam ser feitas para que isso não aconteça. E aí as outras coisas que podem acontecer na clínica, né? Desistência, remarcação, uma recusa do profissional de atender, aquele paciente que exige ser atendido por você ou por X pessoa da clínica, não aceita qualquer outro profissional, né? Que às vezes a gente tem uma realidade um pouco maior. Tudo isso dá para prever em contrato, mas precisa ter escrito, né? O que vocês precisam saber é, o que não está escrito não existe, e o que não foi escrito antes do início da relação ali do atendimento não vai ser empurrado goela abaixo desse paciente depois, tá? Vai depender apenas de bom senso. Então, eu trouxe aqui para vocês, isso é uma decisão judicial, né? Então, é um caso de atendimento odontológico, colocação de resina, houve uma falha na prestação de serviços, aliás, não houve perícia, né? E não ficou comprovado que o profissional errou ali no atendimento. A consumidora quis deixar de ser atendida e reter uma parte do valor porque por multa contratual. O que o judiciário entendeu? Que, como existia essa previsão de multa, ela era devida, poderia ser retida, tá? Então, aqui a gente vê um caso em que a multa foi segurada, foi validada pelo judiciário, tá? Eu tenho casos de multa de 30%, 40% de retenção. Sabe quanto é a multa que o judiciário costuma aplicar se você não prevê no seu contrato? 10%. Inclusive, eu trabalho com percentuais de multa diferentes. Porque se eu desisto, eu dentista, não quero mais atender, eu quero que aquele paciente vá e eu vou devolver o máximo que der. Então, eu aplico ali só os custos que eu tive, ok. Quando é um paciente que desiste, e é por um motivo de saúde, né, que ele não está bem, a gente aplica um percentual mínimo de retenção, 10%, 20%. Quando é um paciente que ele que está causando ali, né, que vai me gerar prejuízo, enfim, não tinha por que não terminar o procedimento, eu vou reter mais. Só que isso precisa estar no meu contrato, dentro de um limite razoável, mas precisa estar no contrato. Senão o judiciário vai falar 10%. Ah, mas 10% é a taxa da maquininha. Sinto muito. E aí, pensando também, né, como eu falei para vocês, no contrato, quando a gente tem diferentes tipos de paciente, pensar nas situações de maneira diferente. Então, o paciente modelo, o que a gente precisa pensar? Que ele está pagando mais barato porque você quer fazer seu portfólio, você quer fazer sua divulgação. Então, a partir do momento, a gente não pode obrigar a pessoa a ceder a imagem dela eternamente. Isso é um direito que ela pode ceder apenas por um período, tá? E ela também pode desistir disso a qualquer momento. Então, pode acontecer, sim, que depois que você fez o procedimento, a pessoa está plena, né, curada, maravilhosa, ela vem e fala, não quero mais que use a minha imagem. Se você não tem um contrato, você não vai poder usar a imagem dela. Se ela entrar com processo, você vai ter que pagar uma indenização ainda. Então, o que você precisa ter nesse contrato? Que, olha, você está pagando 2/3 do valor do orçamento
porque você está com um paciente modelo. Porém, caso você renuncie, né, ao direito de nos conceder o direito de usar a sua imagem, esteja ciente que o valor a ser pago é tanto, tá? Então, isso muda. Se não tiver previsto, não tem o que fazer. Você também vai perder o dinheiro e, se usar a imagem, vai ser processado por essa pessoa. Também precisa prever qual vai ser o custo do refinamento desse tratamento. Ele também vai ser, pensando ali num dia de curso, né? Que às vezes você está em uma rotina de clínica escola. Esse refinamento ele vai ser custeado também nesse valor mais acessível? Como vai ficar? Quem vai fazer esse refinamento? A sua aluna, você, quem vai ser responsável por isso? O contato, aquele que o estatuto do paciente torna obrigatório. Quem vai ter acesso a esse contato? É você ou é sua aluna? Quem vai cuidar desse caso? Numa situação de intercorrência, quem vai custear isso, né? De onde vai sair esse valor? Então, a gente precisa pensar em todas essas situações. Quando a gente fala de um contrato de publicidade com o influenciador, as questões são ainda mais pontos para ver, além apenas do uso de imagem. Então, primeiro, nesse caso, você está contratando um serviço da pessoa, né? Então, você precisa prever que, ela pode, claro, deixar de usar a imagem dela, só que ela estará quebrando o contrato com você, porque ela está te prestando um serviço. É diferente de uma paciente que paga um valor diferente. Mas também precisa prever qual é o formato de conteúdo que ela vai te entregar, qual que é a periodicidade, a forma que isso vai ser marcada. Ela precisa fazer as marcações ali de acordo com as resoluções de publicidade, porque você não pode fazer uma publicidade sem marcar que é publicidade. Isso é errado. Então, para além do que o conselho pode ou não pode, a gente tem isso. É crime fazer publicidade sem marcar que é publicidade. Publicidade à la Virgínia é crime. Aí você não é a Virgínia, tá? Então, provavelmente, você vai receber uma denúncia, você vai ter um processo por causa disso. E pensar aí, né? Então, em cumprir todas as orientações. Eu tenho clínica que fechou com influenciador para aparelho ortodôntico que a pessoa não usa. E aí não vai dar resultado. Só que aí ela posta que ela é cliente da clínica, que tá lá com o dente tudo torto. Isso mais queima a sua imagem do que te favorece, tá? Só que, de novo, se ficou só ali no dito pelo não dito, entende que a gente não tem como resolver, como exigir nada de ninguém, né? Então é muito mais seguro quando a gente faz as coisas às claras e pensa, antecipa o problema, né? É assim que as coisas funcionam. E aí, óbvio, uma multa no caso de descumprimento, porque essa pessoa não é sua paciente, ela é um profissional que você contratou, né? É diferente de um paciente modelo, de uma situação de clínica escola, enfim. E pensar muito nessa situação dos contratos de parceria / sublocação, tá? Porque é muito importante, eu não faço necessariamente o trabalhista das clínicas, né? Tenho parceiros que fazem. O que a gente atua é para desconstituir uma situação que não é um vínculo de CLT, para que ele não configure um vínculo de CLT quando não é assim que ele funciona. E a gente precisa de ter uma conduta, né? Então, assim, essa pessoa não pode cumprir horários na clínica, ela não pode ser obrigada a ir tal dia ou a não ir tal dia, a te dar satisfação na prática, e também no papel isso precisa ser documentado. Precisa ter um percentual que será repassado, uma previsão de quem vai comprar os produtos que vão ser utilizados, se vocês vão dividir a secretária ou não, se essa pessoa vai agir em nome da clínica ou não vai agir em nome da clínica, ela vai sublocar uma sala, te passar uma parte dos valores, mas ela é a Marina dentista, e ela não é a clínica prospectodonto, ela não age em nome da clínica. Isso precisa ser diferenciado. Uma pessoa que não age em nome da clínica não vai poder usar o mesmo número de WhatsApp da clínica. Ela não vai poder usar o material gráfico, papelaria da clínica. O Instagram dela não vai ser só com posts das clínicas, tá? Tudo isso precisa ser pensado. E impacta, inclusive, no momento que você pega a autorização de uso de imagem. Eu tenho clínica que tinha mais de 30 cadeiras de dentista. Obviamente, a profissional dona da clínica quase não fazia atendimentos mais, ela se tornou gestora. Todo o Instagram dela era de procedimento realizado por esses profissionais que atendiam na clínica. No termo de uso de imagem dela, não tinha nenhuma previsão sobre a quem o paciente estava concedendo o direito de uso de imagem. E ela não tinha contrato com esses profissionais que alugavam a cadeira. 19 saíram para abrir uma outra clínica. Ela perdeu todo o portfólio que ela tinha de pacientes
e ela não tinha como discutir. O que precisa ser feito? Você precisa ter um contrato com os profissionais que vão atender, inclusive prevendo essa divisão do direito do uso de imagem. Então, o profissional que fez pode usar e você também pode usar, ou só a clínica pode usar, marcando aquele profissional. Entende? Não existe uma regra, eu não posso falar para você, tem que ser assim, mas precisa ser alinhado. E o paciente também precisa da autorização, se é para a clínica ou se é individualmente pro profissional. Senão, todo mundo está correndo a risco, tá? E esses profissionais, seja no caso de parceria, seja no caso da sublocação, né, quando você não tem responsabilidade nenhuma, a pessoa só aluga um espaço seu, não é assim, ela só aluga um espaço seu, ela está dentro da sua clínica. Tem clínica que é interditada porque um profissional que é de outra área da saúde, então, por exemplo, vocês têm uma fisioterapeuta dermatofuncional atendendo, ela descumpre as normas do conselho dela ou ela descumpre as normas da vigilância dela e a clínica inteira é interditada. E aí a gente cai naquilo, né, de quem vai cobrir seu faturamento nesses dias, tá tudo fechado. Você, pelo Código de Defesa do Consumidor, se ficar para o paciente não ficar muito claro que vocês não estão vinculados, que não é a mesma clínica, que ele está contratando um serviço junto, a clínica também responde pelo profissional. Aí você acha que eu vou cobrar do Matheus que me atendeu ou vou cobrar da prospecta? Eu vou entrar contra quem é maior, quem tem mais condições de me pagar. Então, não pensar nisso também é se colocar em um risco financeiro aí, né? Bem relevante. E aí, todas essas situações no caso do contrato de locação. Então, prever que essa pessoa tem obrigação de ter o alvará sanitário, o alvará de bombeiro dela, que ela precisa seguir as normas da vigilância, que ela precisa ter termo de consentimento, contrato, tudo, toda a documentação jurídica para atender o paciente. Se vai dividir despesa comum, se não vai dividir, como que isso vai ficar, que ela está proibida de falar, né, que atua em nome da clínica, de vincular essa normativa toda. E aí eu trouxe para vocês uma notícia boa, depois de todas essas previsões pessimistas, né, de certo modo, que eu trouxe para vocês também, a resolução 271, ano passado, do Conselho Federal de Odontologia. Essa resolução, ela veio de uma briga, tá, muito grande aí com o Conselho Nacional que regulamenta as atividades econômicas, porque vários profissionais podiam fazer essa lista aqui, né, de benefícios, de divulgação, e os dentistas não podiam, e aí o CONAME veio e falou para o conselho, vocês não podem, né, proibir isso. Isso é uma atividade econômica, apesar de ser de interesse da saúde, obviamente, é uma atividade econômica. Então, hoje, vocês têm essas possibilidades de divulgação, de fazer promoções que antes não existiam. Então, é possível hoje divulgar um desconto de forma indireta. Então, você pode oferecer um brinde, um sorteio, dar um prêmio, fazer campanhas promocionais de Dia das Mães, Dia dos Namorados, até os dias, né? Lavian Day, enfim, Implante Day, as campanhas promocionais ali de aparelho, enfim. Isso pode ser feito. O que não pode ser feito condição exclusiva, o melhor preço, apenas por R$ 99,90. Essas coisas que soam muito mercantilizáveis e que viram aquela briga de preço. Mas hoje é possível trabalhar, sim, com essas premiações, com brindes e tudo mais. Os cartões de desconto, né, esses programas de fidelidade, eles, desde que sem o preço, eles também são possíveis. Então, é permitido você fazer um sistema de indicação dentro da sua clínica. Você indica uma amiga, você ganha 5% a cada amiga nova. E a sua amiga também ganha, né? E assim, isso é possível. Ou entregar um cartão de desconto, um vale R$500 em procedimentos aqui na clínica. Tudo bem, né? Trabalhar dessa maneira. Também passou a ser aceitável, né? Que haja uma parceria aí para a realização de consórcio e financiamento, que até então era vedado, tá? Então, hoje a gente também pode fazer isso. A exposição de preço de consulta também pode, mas é daquela forma, né? A maneira como pode ser paga e o valor, sem que seja algo que viole ali o mínimo, né, da dignidade da profissão. Então, você não vai divulgar um preço aviltante, não vai fazer consulta por R$ 39,90, né? Mas você pode divulgar os seus preços, sim. E fazer aqueles contratos de clube de desconto. Para que é isso, gente? Para criar uma recorrência dentro da clínica. Então, principalmente para quem trabalha com a estética, é muito fácil de montar isso, né? E talvez vocês não tenham antes, de fato, não podia principalmente divulgar. Mas é muito possível que você faça o seu clube do Botox ou o clube da Pele Glow, que aí a pessoa fecha. Tem vários planos lá, um plano só com
2 botox no ano, aí tem um outro plano com bioestimulador e botox, ou bioestimulador 2 vezes, botox e não sei quantos ml de hialurônico. Por quê? Porque a pessoa fecha um contrato só, parcela no cartão, ela vai voltar na sua clínica todos os meses, e com isso você vai conseguir vender nos novos procedimentos, porque todo mês você vai trazer um laser diferente que você vai oferecer para ela, você vai ter um peeling diferente, você vai ter um dia de mais não sei o quê, e ela vai estar ali, circulando dentro da sua clínica. Você vai manter esse paciente dentro, que se talvez não tivesse adquirido, ia sair para uma clínica concorrente. Só que a gente também precisa prever num contrato esse tipo de situação. Por quê? Porque quando a pessoa desiste do tratamento, o valor que ela pagou em um clube desse é um valor promocional. E o valor do procedimento em isolado é diferente. Se ela desiste e você tem contrato, a gente consegue fazer com que o valor do seu reembolso seja só em relação ao valor cheio do... Você vai descontar proporcionalmente o valor cheio do tratamento. Ela perde o direito ao preço promocional. Só que é aquilo, se isso não está escrito, não tem um orçamento individualizado, com o preço de cada coisa e o preço promocional separado, e isso não está no contrato, você não pode inventar isso agora, porque é o que o bom senso diz, tá? Não é. Você vai devolver da maneira que é mais favorável para o consumidor, e não para você. Mas é uma alternativa muito legal de ter recorrência na clínica, né? Então, esse é o alerta ali, né, para os contratos anuais, para fidelizar e manter o paciente ali com recorrência, desde que haja essa segurança mínima aí para a gente prever isso tudo. E agora, estou terminando, tá, gente? Para a gente falar sobre o termo de consentimento. O termo de consentimento, ele serve para quê? Para dar informação para o paciente sobre o que é, quais os riscos, quais os benefícios, para quem é indicado, quais as complicações, para que, de posse disso, esse paciente possa decidir se ele quer ou não se submeter ao tratamento, tá? Então, esse é o objetivo dele, que o paciente tenha informação suficiente para saber se decidir. Ele precisa ser específico. Isso aqui é um termo de consentimento específico. A finalidade, eu fui explicado de forma clara sobre a finalidade e os riscos de todos do procedimento que vamos submeter. Isso aqui serve para qualquer coisa. Você não sabe se a pessoa vai operar o pé ou vai tirar um dente. Isso não serve para nada, tá? Usar isso aqui e não usar nada, não gaste papel. Isso aqui, né, é um termo aleatório também vendido. Então, ele autoriza que o profissional tal fios de sustentação com finalidade estética. O procedimento foi devidamente explicado. Explicado o quê? O que foi explicado? Qual que é o risco? Onde está escrito? Porque eu estou aqui falando um monte de informação para vocês. Graças a Deus a aula fica gravada, né? Porque com certeza vocês não vão lembrar de tudo, vão ter dúvida. Imagina um paciente que nunca ouviu, não sabe o que é edema, não sabe o que é petequia, não sabe o que é nada, aí a gente vai e fala aqui 5 minutos antes do procedimento, fala, vamos fazer? Vamos sim. Ele não tem nada escrito em lugar nenhum. A pessoa não vai saber, isso não é consentimento livre esclarecido. E agora, lembra, a gente tem uma lei federal que exige isso. Então, essa é uma outra decisão judicial aqui, né, em que foi entendido que o profissional foi condenado a pagar o valor aqui de uma indenização material, né, o custo do tratamento, mais dano moral em 10 mil. Por quê? Ela não forneceu as informações adequadas para o paciente, não obteve consentimento. Era a mãe, né, de uma criança, de uma adolescente ali, para retirar o dente. E a perícia constatou a ausência de um plano de tratamento e de uma comunicação. Então, não tinha explicado qual eram os passos do procedimento nesse caso, sabe? A profissional, não houve erro no procedimento, mas a paciente não sabia quais eram os passos, quantos dentes ela ia ter que extrair, qual seria o tratamento proposto, e não houve consentimento. Então, aqui, a gente teve perícia, não foi concluído o erro do profissional, e ainda assim, apenas pela falta de informação, a paciente foi indenizada, tá bom? Isso aqui, gente, podia ser o meu caso. Quando eu tinha 15 anos, eu mudei de colégio, eu fui no dentista para fazer manutenção, depois que eu já tinha um ano que eu tinha terminado meu tratamento ortodôntico, e ela tirou meus 2 caninos, e eu fiquei sem dente. Não fez raio-x, eu não sabia se eu tinha dente permanente ou não, porque ela tirou, era de leite ainda. E, nossa, gente, trauma, assim, 2 anos, eu fiz cirurgia, tirei o dente do céu da boca, aí fui puxando com parafuso, aí coloquei aparelho, 3 aparelhos de novo. Então, assim, não foi por isso que eu fiz direito, tá? Mas quando eu
caiu a ficha em si, era tarde demais para processar, mas eu teria processado, porque eu ainda paguei todo o tratamento. Ela não custeou. E meus pais não autorizaram, não sabiam. Eu cheguei com dente e voltei sem. Então, assim, né, isso acontece ainda. E nesse caso, não foi erro da profissional, mais uma vez, né, dessa paciente, foi só falta de informação. E aqui, nessa outra situação, a gente tem verificada a ausência de culpa, então, assim, é uma situação de uma cirurgia de catarata. Não houve erro, da mesma maneira, só que não teve prova de que o paciente foi informado, mais uma vez, sobre as complicações do tratamento. Aqui, esse paciente ele tinha diabetes, e ele precisava saber mais do que as implicações normais de uma cirurgia de catarata. Precisava ter no termo um campo aberto, porque a gente não sabe a condição de cada paciente, o termo ele fica pronto ali, mas para que o profissional pudesse escrever à mão, olha, no caso de diabetes, existem complicações um pouco mais severas, esse risco e tal, e que isso tem que ser considerado. E aí o profissional foi condenado pela falta da informação específica. Não era sobre a catarata, era sobre a cirurgia de catarata para quem é diabético. Em qual momento o paciente precisa assinar o termo de consentimento? Então, duas coisas que eu vou falar para vocês aqui. Primeiro, o termo é prévio. O paciente precisa saber da informação para depois decidir sobre o tratamento. Quanto mais complexo o tratamento a gente for fazer, antes isso deve ser apresentado. Então, se é uma limpeza, é algo um pouco mais simples. Um clareamento, ok. Agora, se você vai fazer todo um tratamento de canal, por exemplo, se você vai fazer implante, algo muito mais complexo, esse paciente precisa ser cientificado antes. De preferência, 1, 2 consultas antes do início do procedimento em si. Porque ele teve tempo de ler, ele assinou, ele decidiu fazer, entendeu? Porque se essa pessoa já te mandou o Pix, já agendou, já pediu folga no trabalho, né? Se preparou ali para recuperar minimamente desse procedimento, e ela assina o termo no dia do tratamento, concorda comigo que a decisão já foi tomada, antes dela saber o risco? Isso já aconteceu. E quem pode assinar? Não o paciente, o responsável do menor, mas em relação a dentro da estrutura da clínica. Você pode até pedir para sua secretária entregar o termo de consentimento para o paciente ir lendo na recepção e te entregar lá dentro, né? Vocês conversarem sobre na clínica. Mas o termo precisa estar assinado por algum profissional que tenha aptidão técnica para fazer o procedimento, tá? Então, não precisa ser o profissional executor em si, mas não pode ser a secretária, tá? Não pode ser a assistente de vocês. Precisa ser alguém com capacidade técnica para fazer o procedimento. Senão, ele não é válido. E aí fica um alerta, né, de tudo que a gente falou, que atuar sem essa documentação percebe que é deixar as coisas ao acaso, ao destino. Quando der problema a gente vê. Ou talvez seja com um paciente que é compreensivo. Talvez eu consiga negociar. Talvez ele não fale mal de mim. Talvez eu não pague uma indenização tão alta. Então, é deixar para resolver depois que as coisas acontecerem. E não é assim que a gente gosta de tratar a nossa saúde, e não é assim que a gente vai tratar a nossa clínica, né? Assim como na saúde, também nas questões jurídicas, quanto antes a gente começa a pensar no problema e a prevenir, melhor é o resultado que a gente tem no longo prazo. Agradeço muito a atenção de vocês, perdão se eu me estendi um pouco, se, né, de repente ficou aí um pouco mais confuso. E aqui tem o QR Code do meu Instagram, e também o QR Code do WhatsApp, para vocês, caso vocês tenham uma documentação e não saibam se ela está adequada ou não, se ela cumpre os requisitos, tenham alguma dúvida, eu fico à disposição para realizar esse diagnóstico, né? Então, eu não cobro essa consultoria para ver a documentação de vocês e apontar eventuais calcanhares ali que vocês precisam tomar um pouco mais de cuidado. Muito obrigada, pessoal. Perfeito, boa. É legal quando a aula é boa, passa o tempo e a gente nem percebe, né? Ainda mais desse assunto aí que às vezes o pessoal quer fugir, né? Que daí fica com medo, né? Mas bacana, gente, eu não sei, sempre no final a gente deixa aberto aqui para perguntas, então eu vou puxar a fila aqui, se alguém tiver alguma pergunta, tá? De repente de algum caso de vocês e coisa do tipo, fiquem à vontade, tá? Viu, uma coisa que você falando, assim, eu acho que deixa a gente vai refletindo sobre algumas coisas, né? E, na verdade, nem uma pergunta, mais uma situação. Até na nossa clínica mesmo aconteceu isso, de uma paciente, para quem não sabe, a Prospecta tem uma clínica também, tá? Aí, no caso, a paciente, ela foi super mal intencionada. Ela foi lá, ela fez o procedimento dela e
a gente tem toda a documentação, a gente fez nosso dever de casa e coisa do tipo, e ela falou que o procedimento não foi entregue. Então, isso aconteceu conosco, aí a gente tem uma assessoria jurídica e tudo mais, e aí, no caso, depois que a gente foi averiguar, investigar, estudar um pouco mais a fundo, essa paciente, ela tinha pelo menos 2, 3 processos de outras clínicas odontológicas, porque qual que era a estratégia dela? Ela ia fazer o procedimento e depois pegava o dinheiro de volta, tipo, era o que ela queria, né? E era uma pessoa super mal intencionada e tudo mais, e no caso a gente ganhou nessa situação, graças a Deus, mas porque a gente tinha toda essa documentação. Então, até isso, a gente tem que se preocupar. Inclusive, agora, recentemente, acho que aconteceu em Manaus, uma situação de uma pessoa que ela estava fazendo procedimentos estéticos, acho que ela deu um golpe de tipo 100 mil reais em várias clínicas que ela fazia, acho que era, eu não vi muito bem, mas acho que ela fazia o Pix e depois, tipo, o golpe do Pix, na verdade não tinha acontecido, e aí as clínicas depois não conseguiram comprovar, um rolo todo. Então, só para vocês tomarem cuidado, porque tem pessoas de todos os tipos. Então, o fato da gente ter toda a documentação, obviamente não ter feito nada de errado, coisa do tipo, pegados aceitos, nos assegurou, né, de evitar problema. E a gente, prospecto, nós não somos dentistas, obviamente que a clínica a gente tem responsável técnico, as pessoas capacitadas para tal, né, porém, a gente já teve esse cuidado, mesmo antes de acontecer algum problema, de já ter esse resguardo, tá? Então, né, vocês que são mais especialistas aí na área de vocês, vale a pena ter esse cuidado também, tá? E, principalmente, quando a gente tem uma empresa, a gente pensa que a clínica é uma empresa, tá? A gente já tem que conversar sobre isso. Clínica é uma empresa. Vocês abrem uma clínica, ela é uma empresa. Não tem depois, quando acontecer um problema, você falar para o juiz, para quem for, eu não sei disso, eu não sabia que era assim, eu não sabia que funcionava dessa forma. Isso não pode acontecer, porque a partir do momento que você quer ter uma empresa, que você quer ter esse negócio, eles entendem que você tem a capacidade e o dever de ter as informações. Então, não tem como você depois falar que você não sabia. Tá? Então, essa desculpa não cola, tá? Então, é importante que vocês entendam isso, e até por isso que a gente trouxe aqui, né, especialista para conseguir passar esse assunto para vocês. E a nossa área, principalmente a área da saúde, toda hora, enquanto a Marina falava, ela falou de 3 atualizações ali recentemente, mas toda hora, gente, já estou fazendo esse trabalho aí há pelo menos 10 anos, né? Já passamos até por pandemia e tudo mais. Toda hora, ainda mais no Brasil, a gente tem uma lei, a gente tem uma atualização, a gente tem uma nova obrigação. Então, não tem como vocês viverem sem isso, né? Não tem como vocês viverem sem alguém para estar ajudando vocês. Olha, isso aqui tá certo, isso aqui não tá certo. Olha, saiu isso aqui, e aí, o que eu faço? Porque com a internet também vem muita informação errada, né? Então, às vezes você, exemplo, pega um contrato do coleguinha. O contrato do coleguinha, ele funciona para o coleguinha, não funciona para você. Aí acontece uma situação que para ele, né, funcionava e com você não funciona, né? Você toma no nariz ali porque, no caso, né, não foi resguardado antes e aí aconteceu. Hoje a gente tem a inteligência artificial, né? A gente tem o GPT. Então vai lá e me monta um contrato. Né? Hoje não é nem mais, o teu concorrente não é nem mais o sobrinho, né? O meu sobrinho faz. É o GPT. Aí a pessoa vai lá, monta no GPT ali o contrato, só que não tem as suas particularidades da sua clínica e tudo mais. Pode dar problema, tá? Então é interessante vocês, de fato, evitarem o problema antes de acontecer, tá? Agora sim, para as perguntas que eu deixei aqui, fui anotando também enquanto você falava, já que ninguém puxou uma fila aqui, a parte do direito do arrependimento, tá? Então, por exemplo, a Prospecta aqui, a gente, no caso, é uma empresa mais online, né? Então, tem uma forma específica de se trabalhar. Agora, para a clínica, o paciente vai lá, assinou na emoção, às vezes, né, ali, tudo mais, ficou feliz, isso, aquilo, aí sentou em casa, pensou, conversou com o filho, conversou com isso, com aquilo, e de repente falou que não quer mais fazer. Aí tem o tal do direito de arrependimento. Então, como é que funciona se isso acontecer? Né? Como que a gente pode, de repente, ficar um pouco blindado em relação a isso? Quais são os nossos direitos? Igual você falou, às vezes já tive custo, eu já fui lá também, como era um tratamento complexo, eu às vezes pedi um exame a mais, que eu, né, paguei, ou às vezes eu mandei alguma coisa já para o laboratório, às vezes já até fiz alguma coisa para adiantar. Então, como é que fica, nesse caso, esse direito de arrependimento? Tá, Matheus. Primeiro a gente precisa entender que
Os consumidores gostam muito, né, de invocar o Celso Russomano e falar que tem direito, que viu no CDC, mas assim, o direito de arrependimento, aquele de 7 dias, ele é para compras online, fora do ambiente físico. Então, fez pelo telefone, fez pelo site, fez pelo WhatsApp da clínica, aí existe esse direito de arrependimento. Então, a pessoa tem 7 dias para desistir do tratamento e não é possível cobrar nenhum custo. Então, se você vai fazer um procedimento que depende de molde, que você vai mandar para o protótipo, enfim, que você vai ter um custo, espera 7 dias para fazer essa avaliação, para enviar isso, para te gerar custo, né? Para evitar essa situação. Quando o paciente contrata dentro da clínica, isso não existe mais. Ele contratou, assinou e voltou daqui meia hora, você já pode exigir a cláusula, a multa que está prevista no contrato. Mas ela precisa estar prevista no contrato. O que é possível fazer também é prever multas diferentes para momentos diferentes que a pessoa desistiu. Então, se ela desistiu antes de iniciar, o valor da multa é um pouco menor, porque eu nem tive nenhum custo ainda. Agora, se ela desistiu no meio do tratamento e eu já tive as despesas assim, 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 já fiz X consultas, ela vai pagar no mínimo tudo isso que ela usou, perdendo o direito ao preço promocional, tá? Mas principalmente é diferenciar isso do que é arrependimento e do que é essa desistência, tá? Arrependimento é o de 7 dias, que não pode gerar custo, que inclusive se fosse algo físico, você teria que pagar para a pessoa devolver para você, entendeu? Pagar o frete. Quando é em caso de loja, né, de roupa, é assim que funciona. E a desistência é quando a compra é física ou quando já foi iniciado o tratamento ali, e aí a gente aplica esses percentuais de multa sem nenhum problema, desde que tenha uma previsão no contrato. Se não tiver no contrato, a lei dá só 10% de retenção. Boa, beleza. Porque daí muita gente, às vezes, tem até o terror, né, do pessoal. Os pacientes chegam lá e já falam, é o direito do consumidor. Aí, às vezes, a secretária não tem a informação, o dentista não está na clínica, isso e aquilo. Aí joga no Google lá e, tipo, aí tem. Então, nossa, né? Então, daí, às vezes, fica com a informação errada. E o que acontece? O que eu vejo dessas as situações que eu intervi nas clínicas até hoje, a gente sempre conseguiu fazer acordo, né? Nunca precisou chegar num processo. Mas eu explico para as meninas, quando eu entrego esse protocolo, eu acompanho a clínica por 2 meses numa capacitação. Por quê? O principal problema, quando o paciente vem com essas queixas, o entrave é um relacionamento. Então, a gente precisa saber reagir a isso do paciente. Tem profissional que desespera, que para de responder, que demora muito, sabe? Que trava ou que fica grosso. E isso vai ser muito pior para a reação do seu paciente. Você precisa demonstrar segurança. Fala, não, vamos conversar. Vem aqui na clínica que eu te explico, eu te mostro a documentação. A gente conversa, nós vamos chegar na consenso em relação a isso sim. Eu entendo se você está passando uma situação difícil, mas é saber conversar, né? Se a gente já entra em pânico, assim, e trava, o paciente, ele vem e aí ele vai escalando aquela discussão e vai escalando o que ele quer de indenização, sabe? As coisas só pioram. E pensar nessa questão do contrato da desistência, eu lembrei agora, eu tive uma situação de uma clínica que trocou de secretária e ela vendia um plano de estético também. A secretária saiu e ela não tinha assinado os últimos contratos com o paciente e ligou para os pacientes e falou, olha, entrei numa nova clínica, o valor aqui está tanto mais barato do que daí. Desiste porque dá tempo. Ela não tinha contrato assinado e a secretária pegou essa parcela aí de pacientes e levou para outra clínica. E aí é isso, né? Não tinha contrato, ficou sem dinheiro. Caramba, a gente vê de tudo, né? Agora tá na moda também o pessoal ir lá, pegar a maquininha de cartão, trocar e ficar passando também. Isso tem acontecido. Nossa, cada uma. Bom, vamos lá. Acho que, João, você colocou aqui para. Tinha até uma outra clínica aqui também, mas como o João tá com a mão levantada, vamos lá. Diga lá, qual a sua pergunta? Pois é, eu entrei no meio porque eu estava em outra reunião e aí eu não vi. Essa semana eu tive um grande problema. Teve um paciente que foi na clínica, passou o cartão dele parcelado em 8 vezes. E aí ele esperou aí, sei lá, tem 2 meses que estava pelo prazo, ele estava pagando a segunda parcela. Ele retornou na clínica falando, dando a desculpa que ia mudar de cidade, tudo, e ele queria o valor integral. E aí eu falei para ele que não, que a gente poderia até, assim, devolver o valor, mas eu iria descontar, porque eu paguei a taxa de maquininha, enfim, isso para eu devolver para ele à vista, eu teria que pagar a taxa de antecipação.
E aí ele não aceitou e tal, e não sei o quê. Ah, vou procurar meus direitos, entendeu? Eu tentei resolver na hora, mas não. Falei, não, beleza, também não vou, como diz. Não faço muita essa questão, não. Esse foi um caso. Inclusive, assim, teve os 2 casos essa semana. E um outro caso foi um paciente que veio comigo ano passado, pagou o tratamento, ou seja, eu emiti nota, eu paguei também tudo, tá? E ele voltou essa semana querendo o valor integral. E eu também falei que não iria devolver pelas mesmas questões. Não, eu, inclusive, eu tenho, como diz, eu emiti nota, eu declarei no meu imposto de renda, eu fiz tudo, eu não vou te devolver isso. Aí ele também não aceitou. Eu falei, então, beleza, então. Então, como diz, infelizmente, a gente sabe que tem casos e casos. Eu tento resolver os meus casos 100% dentro da clínica, mas eu também sou do entendimento que não tem ninguém besta para ficar, como diz, dando dinheiro para os outros de graça. Né? Como diz, eu tenho um custo. Até mesmo em relação, teve meses, nesse caso específico do paciente do ano passado, que a clínica bateu meta e eu paguei a meta para os funcionários. Ou seja, então, e aí o funcionário vai devolver, porque então agora tirando o valor não bateu a meta mais, entendeu? E aí eu não sei se vocês vão disponibilizar o termo, como é que é, porque eu não vi essa questão. Foi 2 casos dessa semana que aconteceu, e eu estou no Pará, e aqui é sempre assim, perto do mês de férias, ou perto de carnaval, perto de final de ano, é quando mais acontece. O paciente volta querendo dinheiro, ele passa o cartão e quer o estorno do dinheiro à vista. Então, é um problema que eu sempre costumo ter aqui. Sim. Ô, João, você não é obrigado a devolver esse valor à vista, se ele pagou parcelado, entendeu? Agora, o que eu te aconselho é propor se for o caso, né? Propor uma maneira de devolução de acordo com o que ele te pagou e pelo menos reter a taxa da maquininha. Mas assim, sem contrato, percebe que você vai continuar. Isso vai continuar acontecendo com você. Se tivesse no contrato, você poderia prever que você devolve descontado a taxa da maquininha e com uma multa de 30%, de 40%. Fora o custo do que o procedimento dos atendimentos que você já fez. Então, vamos supor que você vendeu lá um tratamento de 5 mil reais. Você fez 2 sessões que tiveram um custo aí avulso, se você fosse cobrar fora de um pacote de tratamento, de R$ 700 cada um. Então, você vai dos 5 mil descontar 2 sessões de 700, R$ 1.400, descontar o que você pagou de imposto, descontar o que você pagou da taxa da maquininha e ainda reter 30% do valor que sobrar. Aí, esse valor remanescente que você vai devolver para ele. Agora, o contrato é uma negociação, entendeu? Porque você pode simplesmente falar, então, beleza, e esperar o processo. Pode vir, pode não vir, a gente não sabe. Sim. E eu, igual eu falei para você, eu não entendi. Vocês vão disponibilizar esse contrato ou esse contrato é comprado à parte? Como é que vai ser? Não, o contrato, esses termos de consentimento, é uma documentação que eu vendo e treino na clínica a sua equipe para utilizar. O que eu estou disponibilizando aqui nesse WhatsApp é uma análise dos documentos que você já tem. Porque é isso, às vezes você tem um termo de consentimento que é genérico, às vezes você tem um contrato que você pegou de modelo de alguém e não sabe se está adequado para a sua realidade de hoje ou não, entendeu? Então, o que eu vou fazer é analisar e te falar, olha, isso aqui precisa alterar, esse aqui te protege, tá bom, isso aqui tá faltando. Mas não é João, contrato, tá? O que eu recomendo para você? Pega as suas documentações, que você tem aí, manda para ela porque ela vai analisar. Daí vai falar para você ali, até para te ajudar já, olha, isso aqui, a gente tem esse ponto de melhoria, isso e aquilo, até com base no que você está falando, ela já pode trazer algumas sugestões. Então, eu recomendaria fazer isso. E como você falou que todo ano isso acontece, cara, você já sabe que então vai acontecer de novo. Então, é melhor a gente já estar resguardado referente a isso. E é aquela coisa, quando a gente não se prepara e o paciente nota isso, seja a gente, seja a equipe, eles montam em cima. Entendeu? Então, se é uma coisa que já aconteceu mais de uma vez, tá? É melhor a gente já se prevenir aí para evitar problema, tá? Então, eu recomendo fazer isso. Depois eu vou deixar o contato dela também, a gravação e tal, mas manda os seus documentos ali que você acha prudente, manda ali para ela, que ela analisa, e aí, no caso, já vai passando essas oportunidades de melhoria aí. Beleza? Tá? Beleza. Obrigado, Matheus. Obrigado, doutora Marina. Obrigada, João.
Valeu. Beleza, Eu adoro valeu. quando tem pergunta. Se tiver outra também, fica à vontade. Acho que tinha a clínica do Simon Dente, só que eu não sei se ela levantou a mão sem querer. Deixa eu ver aqui se ela tá aqui. Eu havia Oi. levantado, mas a sua pergunta, a doutora já respondeu. Era o que eu ia Pô. perguntar. Perfeito, então. Obrigada. Manda um abraço pro Dr. Edson. Pode deixar. Boa. Então vamos lá, vou puxar a fila aqui, de repente vocês encontram outras, tá? Então falamos do direito de arrependimento. Esse assunto que o João colocou também foi super pertinente, tá? Então, por exemplo, tem custo hora, então tem que pegar ali a precificação da clínica, e aí você, né, vai colocando ali, ó, tive custo com isso, tive custo com aquilo, né? Então a gente consegue comprovar o porquê que não dá para eu devolver integral ou X ali o valor do paciente. Então a gente consegue, né, com as informações corretas, tomar uma decisão mais assertiva, tá? E aí, um outro assunto. Oi. A doutora ainda está aí, eu só queria fazer uma pergunta. Tá aqui ainda, fala lá. Tá, antes de ontem aconteceu uma paciente que veio fazer avaliação, né? Tomou o tempo do profissional ali e, né, a gente deixa de agendar outro paciente para estar, né, agendando a avaliação. Ela veio, efetivou, pagou a entrada. E quando foi ontem, ela veio cancelar e exigir o dinheiro de volta. Nesse caso, a gente pode cobrar a consulta? É assim, a gente precisa informar. Eu não sei como é o seu procedimento na clínica, mas se no momento do agendamento é informado para o paciente que a consulta é cobrada, ainda que ela seja só uma avaliação, você pode cobrar sim. Agora, se não foi informado, insiste um pouco, né? Também não vai ficar distribuindo dinheiro. Insiste, fala, olha, você realizou a consulta, então essa parte eu vou reter, o restante eu te devolvo. Insiste um pouco. Mas se a gente for levar a ferro e fogo, nem a consulta você poderia exigir se você não tem o hábito de, quando a pessoa te procura, já avisar, olha, a consulta tem o valor de tanto e ela é descontada se você contrata o plano de tratamento, ou enfim. Eu falo para vocês porque é uma realidade muito semelhante. Muita gente acha que advogado trabalha de graça. Então, eu atendo também caso contra plano de saúde. E às vezes chega um pai aqui desesperado porque o filho está com câncer, porque precisa fazer de uma cirurgia de urgência, porque a pessoa está com um aneurisma, sabe? É sempre algo urgente. E naquele atropelo, às vezes eu vou fazendo a consulta ali e não falo para a pessoa. Quando a pessoa me pergunta o valor da consulta, eu consigo cobrar. Agora, se por erro meu, eu me atrapalhei no meu fluxo de atendimento, o problema é meu, eu não consigo cobrar. Tá? No protocolo, a gente desenha um fluxo de atendimento que fica ali com a sua secretária, com o seu comercial, enfim. Ó, agora esse documento, é esse passo que a gente tem que seguir. O paciente saiu daqui, eu tenho que disparar no WhatsApp dele as orientações pós-procedimento e a data do retorno. Aí eu preciso mandar uma cópia do termo. Aí agora o próximo passo é esse, para que a gente não se perca nisso, sabe? Crie uma rotina mesmo. Tá? Mas então você pode reter se você avisou antes. Se você não avisou, tenta insistir agora. Fala, olha, te devolvo, só vou cobrar a consulta, né? Sem entrar muito em discussões. Agora, se você vê que alguém que está, de fato, disposta a brigar, você teria que devolver o valor se não foi informado esse custo como uma consulta antes. Entendi. Obrigada. Imagina. Pelo jeito acontece bastante isso, pessoal. É porque é aquela coisa, né? Às vezes também foi lá, fez outro orçamento, viu um novo anúncio. Infelizmente, gente, Brasil tem o jeitinho brasileiro. Então é importante a gente se prevenir em relação a isso. Provavelmente, se acontecer uma vez, aquela coisa, se tem placa, tem história, pode acontecer de novo. Se acontecer de novo, vocês já conseguem ficar resguardados. Tá? Até porque, ser humano, a gente não consegue prever o que as pessoas vão de repente fazer ou agir, né? Por último, mas não menos importante, cresceu muito a questão de boleto, pagamentos facilitados, aquela coisa toda. Então, a gente tem, inclusive no Brasil, recordes atrás de recordes de inadimplentes, né? Infelizmente, muitas pessoas no Serasa, né? Tem aí vários dados, se não estiver enganado, a última mais recente foi de mais de 50% da população no Serasa, famílias endividadas, poder de compra baixo, então a inadimplência cresceu, né? E aí como é que fica em relação ao nosso trabalho? Então a gente combinou ali, né, um boleto, uma forma de pagamento para esse paciente, e ele só simplesmente sumiu, porque eles também ficam envergonhados, de tipo, não tenho dinheiro, perdi o emprego, isso e aquilo, só para de pagar
e some, às vezes até bloqueia, né? Então, como é que fica isso? Até onde a clínica pode falar, olha, eu já tive o custo, a gente precisa desse valor, até onde eu posso, de repente, agir para eu conseguir reter esse valor, eu posso colocar o nome dele no SPC, eu posso ir para outros caminhos. Conta para a gente um pouquinho referente a isso, por favor. Então, funciona assim. Primeiro que a gente precisa ter como provar que essa dívida existiu. E aí existem dois caminhos, um caminho curto e um caminho longo. Do que isso depende, de novo, de documento. Então, se você tem um boleto, se você tem um contrato, desde que assinado por duas testemunhas, você consegue partir direto para um processo de cobrança. Então, você pode inscrever protestar o nome dela no cartório, inscrever nos órgãos aí de restrição de crédito e entrar com um processo direto de cobrança. Então, a gente vai direto para a parte do vamos buscar conta em banco, vamos buscar bens, vamos apreender, direto para receber, porque já está claro que a dívida existe. Se não tem contrato, nota promissória, boleto, nenhuma dessas coisas que a gente chama de título executivo, e se o contrato está assinado só pelo profissional e o paciente, sem duas testemunhas, a gente precisa entrar com um processo para provar que a dívida existe. Então, você vai ter que provar que existiu uma contratação de um serviço, que ele foi executado em partes ou totalmente, que a pessoa não te pagou, para depois que vai acabar esse processo, ter uma decisão judicial, aí a gente entrar com a segunda parte, que é só o pagamento. Então, quando você tem essa comprovação, seja por boleto, por nota promissória, por contrato assinado com duas testemunhas, você encurta este caminho da cobrança, tá? Então, precisa pensar nisso também para uma cobrança, na documentação. Bastante coisa, né? Para eu conseguir fazer a cobrança, então eu preciso me certificar se eu fiz tudo certo lá no início. Então, sim, desde o início. Precisa tomar cuidado com isso, porque às vezes o pessoal fala, vou só colocar boleto, também ver curso, mentoria, essas coisas, ver um vídeo na internet, só colocar o boleto aqui e depois, quando acontecer, a gente vê o que faz. E aí tem esse problemão aí. Mas e o boleto então, a gente não recebe, né? Porque infelizmente não tem garantia, né? Como cartão de que vai ser pago. A clínica vira um banco. Então, você está correndo risco, né? Precisa ter toda a documentação certinha ali para poder... Controle de sessões, porque esse paciente que não vai te pagar, você acha que ele vai ser honesto, vai falar, não, eu fiz essa parte do tratamento. Toda vez que o paciente foi lá, precisa ter uma assinaturazinha dele ali no controle de sessões. Sim. Tá bom? Até porque o paciente, no caso, o que ele puder fazer, ele vai fazer, porque daí se isso acontece, ele vai, né, pro lado dele. Então a gente tem que se resguardar em relação a isso. E aí, às vezes, eu fui lá, executei, né, tive o custo, o paciente já recebeu, já tá com um sorriso, igual você falou, já tá plena ali. E aí, depois ainda vai querer o dinheiro de volta, e enfim, ou às vezes parou de pagar, né? Então tem muitos tratamentos na área da saúde que a gente termina primeiro, e o pagamento dele, né, fica para frente. Sim. Então, o que acontece nesse caso? Então, a gente tem que tomar esse cuidado aí para não ter prejuízo e tomar, né, ser mais assertivo, tomar as providências corretas, tá? Eu acho que vale um segundo bate-papo mais para frente, tá? Depois a gente conversa sobre isso. Tem ainda bastante assunto que dá para a gente abordar, né? É um assunto que sempre está aí em pauta, então acho que vale a pena a gente conversar sobre isso, tá? Então, agradecer novamente pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Vou só parar a gravação aqui para não ficar também muito extensa.